YouTubers, meus amigos, vamos falar da lamentável desclassificação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Catar, perdendo nos pênaltis para a Croácia. Eu já tinha advertido em outros vídeos que não confiava nessa seleção brasileira e infelizmente isso foi comprovado, não pelos jogadores, nós temos alguns jogadores bons, mas são jogadores apáticos, são jogadores sem raça. Você não vê brio, você não vê raça, desejo de vencer, você não vê o sangue nos olhos que os argentinos têm. Se vocês assistiram o jogo da Argentina com a Holanda, ali é gana, é raça, é comer a grama, como se diz, é o desejo de vencer. Os caras lutaram, brigaram, apanharam, deram, bateram, gritaram, quiseram ganhar o jogo com gana. Foi um jogaço, Holanda e Argentina foi um jogaço. Um exemplo de verdadeira gana, de disciplina e de vontade de vencer um jogo, de chegar a uma final de uma Copa do Mundo e ser campeão mundial. A Argentina tem tudo para ganhar da Croácia na semifinal e chegar à final da Copa do Mundo. Se vai ganhar é outra história, mas a raça, a gana que eles demonstram e demonstraram estão de parabéns. E Messi é um jogador que merece ser campeão mundial. Messi é um craque, é um gênio da bola e merece esse título mundial se chegar lá. Tá de parabéns, vou torcer por Messi agora. Voltando à seleção brasileira, o Brasil já começou errado. Primeiro porque desde a Copa de 2018, quando perdeu com esse treinador medíocre, que é o Tite, que para mim é um treinador medíocre, é um treinador defensivo, que não tem variação tática. Ele não tem variação tática, ele não tem outros esquemas táticos, ele joga bitolado. Tite é um treinador que gosta de defesa, Tite não gosta de ataque. Então, desde 2018, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo, foi desclassificado na Rússia, Tite já deveria ter saído. Naquela época eu já comentava isso, Tite já deveria ter saído, o ciclo dele deveria ter sido encerrado ali. Mas a CBF insistiu em ficar com Tite, incorreu nesse erro e agora está bem claro. Cometeu outros erros, a seleção brasileira não jogou bem nessa Copa do Mundo. Não sejamos benevolentes, porque ela não jogou bem. Ela jogou bem alguns minutos contra a Suíça, quando ganhou com aquele gol. Jogou alguns minutos razoáveis contra a Coreia do Sul e por aí parou. A seleção brasileira não jogou bem nessa Copa do Mundo. Ela teve um futebol aí mediano, 50%. O primeiro tempo do jogo do Brasil contra a Croácia foi terrível. O Brasil foi dominado, foi terrível. Você viu uma seleção apática, sem ânimo, sem criatividade, sem gana, sem desejo, sem sede de vencer o jogo. São jogadores já consagrados, com altos salários, que não tem ímpeto, não tem gana, não tem garra. Se você vê o pós-entrevista, se você vê a entrevista de Thiago Silva, é ridículo. Você vê o cara apático, é como se não tivessem ganhado, não ganhou, paciência, vem outra Copa aí, ridículo, entendeu? Ridículo. O Tite terminou o jogo, correu para o vestiário, largou os jogadores em campo. Isso não se faz, um comandante não abandona seu barco, não abandona seus comandados. Ele deveria ter ficado ali no campo, amparado os jogadores, conversado e depois saía. Simplesmente correu para o vestiário, a coisa mais feia que eu já vi, sinceramente. Mas voltando ao futebolzinho dessa seleção brasileira, a gente tem bons jogadores, mas falta raça, falta um Dunga, aquele jogador raçudo que berrava dentro de campo, que gritava, que tinha sangue, tinha brio. Você sentia a garra do jogador dentro de campo. O Brasil não tem isso, não tem liderança. O Brasil não tem um jogador líder dentro de campo. Esse capitão, esse Thiago Silva aí, e sem ser capitão em nada, é a mesma coisa dentro de campo. Aliás, não sei por que esse jogador ainda veio nesse ciclo até a Copa do Mundo. Eu pensei que o ciclo dele tinha sido finalizado, encerrado na Copa de 2018. Eu não entendi essa. Daniel Alves, Gabriel Jesus, outro erro que vem de outro ciclo, um jogador que já se mostrou que é um jogador de clube. É um bom jogador somente, é um jogador de clube. Jogador legal, de caráter, mas isso não importa para a seleção. Você tem que ter um conjunto, caráter, formação e técnica e capacidade física. Então, vários jogadores que não deveriam estar nessa Copa, não deveriam estar nessa seleção, mas eles não têm culpa. O grande culpado é o treinador da seleção brasileira, chamado Tite. Esse treinador finalmente encerrou o ciclo dele agora, eu espero que nunca mais volte a treinar a seleção brasileira. E, aliás, eu acho que a CBF deveria agora investir em um treinador estrangeiro. O mundo está globalizado, o futebol está globalizado, o Brasil está globalizado no futebol. Nossos jogadores vão para a Europa, vão para a Ásia, vão para a América, vão para todos os locais, Oriente Médio. Então agora está na hora de nós trazermos um treinador estrangeiro com novos conceitos
e capacidade tática e de diversificação de esquemas táticos, esquemas de jogo, e trazermos um treinador estrangeiro para a seleção brasileira. Nós hoje no Brasil não temos um treinador brasileiro de ponta, nós não temos, essa é a realidade. Nós temos agora treinadores estrangeiros, temos o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, excelente treinador, o Jorge Jesus, que foi treinador do Flamengo, temos Guardiola, Pepe Guardiola, se viesse a treinar a seleção brasileira, seria fantástico, seria fantástico. Se Pepe Guardiola abrisse mão dos altos salários que recebe na Europa como treinador do Manchester City, porque Pepe Guardiola já é milionário, um salário a mais, a menos, um pouco a mais, a menos, para ele é indiferente. Se ele topasse o desafio, o desejo de ser campeão mundial pela seleção brasileira seria fantástico. Poderia vir pelo salário que a CBF pudesse falar, um salário digno, mas que não chega ao nível dos salários europeus. Ele sabe disso, mas acho que chega um nível na vida, um momento na vida, que você abre mão de certas coisas para conquistar um prazer pessoal, profissional, de uma conquista que não tem comparação. Então, se Pepe Guardiola desejasse treinar a seleção brasileira, seria fantástico, um ciclo vencedor e de mudança de mentalidade tática, mentalidade de gana e de garra de jogador e visão do que é você ser um jogador de uma seleção brasileira. O Brasil era para se impor perante a Croácia. O Brasil teve medo da Croácia, mas é ao contrário. A Croácia e os outros adversários é quem devem ter medo da seleção brasileira. O Brasil não mete mais medo. Outra coisa, o Brasil vem de ciclo treinando com seleções medíocres, seleções medianas, seleções que não têm tradição no futebol para chegar na Copa do Mundo. Quando pega as seleções da Europa, perde. Foi assim em 2018, perdeu para a Bélgica, uma seleção europeia. Agora, novamente, em 2022, perdeu para a Croácia, outra seleção europeia. De que adianta Tite ir falar em entrevista ou seus auxiliares de estatísticas, que tivemos posse de bola de isso, daquilo, que fizemos mais gols, tivemos mais finalizações? Isso não serve de nada. O que serve são os esquemas táticos que levam à vitória e o que serve no final são as vitórias e os títulos. E isso nós não chegamos. Então, toda essa estatística, todo esse conjunto de estatísticas não adianta de nada. Você perde, desclassifica. Não adianta você falar de jogadores que jogaram mal, não adianta de nada disso. Isso não tem importância. O que tem importância é que o treinador não tem variações táticas, ele não tem variações para mudar o jogo, colocar outro jogador em campo, mas que mude aquele esquema que ele está jogando, para que o adversário não fique previsível no seu jogo, na sua marcação. Se você tem uma mudança, uma variação tática dentro de campo, naquele determinado momento do jogo, você confunde o adversário e você consegue abrir espaços para chegar ao gol. Infelizmente faltou isso ao Brasil. Eu sempre fui contra Tite seguir novamente na seleção quando ele perdeu a Copa em 2018. Para mim, ali era o momento que ele saísse, ideal para que ele saísse da seleção. Insistiram e eu comentei com várias pessoas que Tite não daria certo, não seria campeão. Aí, felizmente, está comprovado. Não é torcer contra, é você enxergar o futebol. É enxergar o futebol. Naquela Copa de 2014, quando o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1, que o treinador era Felipão, era a mesma coisa, não tinha variação tática, não tinha mudança de estilo tático durante os jogos, mudança perante o adversário. O adversário estava com o jogo, você tirava determinado jogador, trocava determinado jogador e mudava aquela variação, confundia o adversário. Nós não tínhamos isso também. Eu falei para várias pessoas, o Brasil pediu para perder para o Chile não teve competência para derrotar o Brasil naquela Copa. O Brasil pediu novamente para perder para a Colômbia não teve competência para derrotar o Brasil naquela Copa. E quando foi jogar com a Alemanha, eu disse antes a várias pessoas, tenham testemunhas disso, o Brasil, se não tomar cuidado, vai tomar um 6-8 da Alemanha. Até comentei, se pegar a Holanda também vai tomar um 6-8. Quando foi contra a Alemanha, tomou 7-1. Estava bem claro isso. A mesma coisa em 2018 com o Tite, agora novamente com o Tite. Que a CBF possa escolher um treinador gabaritado estrangeiro. A CBF precisa escolher um treinador estrangeiro para a seleção brasileira, para o próximo ciclo, para mudar a mentalidade, mudar o esquema tático, mudar a variação tática, principalmente as variações de jogadas, as variações táticas. Fica aqui a minha visão, fica aqui a minha opinião. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like. Infelizmente, fica a tristeza pela derrota da seleção brasileira. Um grande abraço.